Graça e paz, meus amados. Deus abençoe a vida de todos que vão estar vendo aí este vídeo, ou pelo Facebook, ou pelo canal no YouTube, né? Estênio Jesus Cristo é o Senhor. Assinem lá e se inscrevam lá, divulguem esse canal, compartilhem essa live que está sendo ao vivo e compartilhem o vídeo que vai estar sendo colocado lá no YouTube. Deus abençoe a vida de todos, meus amados. Eu quero deixar aqui uma palavra hoje de Deus. Nós vamos falar um pouquinho da vida com Deus, uma vida em Cristo, uma vida no Senhor. E eu quero trazer um texto aqui que, embora seja para a Síria, foi escrito ali em relação ao povo da Síria, em relação ao povo escolhido do Senhor. Porém, nós podemos pegar esse mesmo texto e aplicar nos dias de hoje. É um texto abençoado que eu creio que vai trazer riquezas para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Como é um texto grande, eu quero aqui ler alguns versículos e aí eu vou estar falando um pouco sobre esta palavra maravilhosa. Amém? Isaías capítulo 33. Eu quero ler aqui os versículos 1 a versículos 2 nesse momento, versículo 1 e o versículo 6, ok? Diz assim: ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Versículo 6 de Isaías capítulo 33. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, de sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave do tesouro. É a chave desse tesouro. Outro versículo aqui diz assim: aquele que anda corretamente e fala o que é reto e que recusa lucro injusto, cuja a mão não aceita suborno e tapa os ouvidos para as tramas dos assassinos ou de assassinos e fecham os olhos para contemplar o mal, esse homem é que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará dos terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributo? Onde está o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele de fala obscura e com língua estranha e incompreensível. Amém? Glória a Deus. Esse texto, irmãos, está se falando aqui de um povo, ok? No capítulo 33 de Isaías, está falando de um povo conhecido como, naquela época, como a Síria, né? A Síria, ela vivia fazendo acordos, né, políticos. Olha que coisa atual. Vivia fazendo acordos políticos e não confiava em Deus, né? Assim também o povo de Jerusalém vivia fazendo, né, o povo de Judá, principalmente, que era o povo escolhido, que as tribos eram 12. E elas se dividem ali, né? 10 vai para um lado e as que sobraram se unem ali, mais ou menos, fica uma só, mas são mais ou menos duas. E elas, de vez pedir auxílio a Deus, né? Pedir força a Deus, entendimento a Deus e colocar a sua segurança em Deus,
E olha-se de passagem que principalmente Judá, né, era o reinado do escolhido, ou seja, daquele que Deus prometeu que todo após Davi sempre ia ter um descendente dele sendo ali rei. Então a promessa de Deus incondicionalmente do rei, qual seja o rei, estava sobre aquela casa, estava sobre aquela família, porque Deus assim o prometeu. Mas mesmo assim, o povo de Judá queria se apoiar nos seres humanos, se apoiar nos políticos, se apoiar nas potências daquela época. E a Síria, ela também vivia fazendo esses conchavos, né, essas alianças políticas, mas, né, não se apoiava em Deus e quebrava ali as suas alianças, principalmente com o povo de Deus. A Síria quebrou, né, inclusive depois a Síria invadiu ali também o povo de Deus e por muitas vezes até tentou fazer o povo de Deus escravo, muitas vezes não conseguiu, por Deus ter ali uma promessa sobre o povo de Judá. Olha que coisa fantástica. Então aqui eu já aprendo uma coisa interessante, e é uma coisa atual, por isso que eu falei que eu queria trazer esse texto aqui, Deus pôs no meu coração. A primeira coisa para você que vai escutar essa palavra, confiar em Deus, né? Confie no Senhor, meu amado, não confie no mundo, não confie nos políticos. O que eu mais tenho visto, e sobretudo o povo cristão, reclamando dos políticos. Tudo joga nas costas dos políticos. Os políticos, a gente sabe que se eles estão ali, o próprio Deus permitiu que eles estivessem ali, porque a Bíblia diz que toda a autoridade, lá em Romanos, ela é constituída por Deus. Então o que a gente pode fazer como um bom cristão é obedecer, e o que a gente não concorda a gente ora. Mas também nas nossas ações nós temos que modificá-las e não deixar só na mão do governo. Então esse texto ele é muito atual por conta disso, porque ele mostra essa verdadeira ideia de que a mudança não está no prefeito, não está no presidente, não está na esquerda, não está na direita. A mudança quem começa somos nós. E se nós verdadeiramente se atentarmos à voz de Deus, os ensinos do Senhor, Ele nos abençoará. É a palavra dele que nos garante, como eu li aqui. A Bíblia é bem clara em dizer, nos versículos que eu li, eu vou começar lendo de novo, que haverá juízo para aqueles que não obedecem. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Ai de você, destruidor que destrói, será destruído. Ai você, traidor que trai, será traído. Ai de você, né? Esse ai aqui na Bíblia significa uma expressão de que Deus está dizendo assim, para que a gente possa entender. Ai, ele está dizendo assim, não queria estar na sua pele. Lógico que é uma maneira de se falar, né? Porque Deus é todo poderoso. Mas o ai aqui é dizendo assim, olha, o que vai acontecer com vocês é tão grave que se eu fosse vocês eu mudava a sua maneira de viver. Então, se a gente pegar para os dias de hoje, você que não se cuida, você que sai de qualquer jeito para a rua, você que se diz cristão, mas nas suas condutas, mesmo dentro da igreja ou fora, dentro das reuniões ou fora das reuniões, a gente tem que ter uma vida cristã. E uma das coisas que Jesus nos ensina, tanto nos seus exemplos e passaram isso aos apóstolos, é exatamente de que nós temos que obedecer às autoridades. Ah, mas a autoridade está fazendo coisa errada. Deixe que Deus vai tomar conta. Agora, uma pergunta que o Espírito Santo fez a mim, e eu vou deixar essa pergunta para quem for assistir aqui, ó, o Jonathan chegou aí, e é uma pergunta que eu acho que você deveria responder, e nós devemos responder. Quer dizer então, que entre a quantidade de população brasileira e a quantidade de político, Deus então, ele vai na sua injustiça, né? Vamos colocar Deus como injusto, eu sei que ele não é, mas ele vai então na sua injustiça prevalecer os políticos e deixar o seu povo morrer à míngua. Será que é isso, irmãos? Será que as pessoas não param para pensar?
que o que está acontecendo no nosso país, eu não vou falar do mundo em geral, mas no nosso país, porque é o lugar que eu posso tentar alcançar, né, pregando o Evangelho, será que Deus vai deixar à mercê toda uma população por causa dos políticos corruptos? Ou será que a população de modo geral, dentro da sua vida, também é corrupta? Também não respeita os valores que o Senhor ensina? Também não respeita aquilo que Deus constituiu como lei, como estatuto, como ensino? Então não adianta eu dizer, o governador rouba, mas eu na minha empresa desvio dinheiro. Não adianta eu dizer, o governador não faz nada, mas eu com meu dinheiro compro coisas piratas. Eu com meu dinheiro gasto em prostituição, gasto em bebida, em orgia, né? Imoralidade sexual. Não adianta então eu falar do político ou falar de qualquer situação, mas a minha vida não mudar. E Deus, ele deixa claro, irmãos, em várias passagens da Bíblia, que se tiver um justo, e quando se diz justo, não é aquele que faz tudo certo, porque nós sabemos que nós somos justificados em Cristo, mas o que ele está dizendo é que se tiver alguém na nação, né, ou se tiver poucos na nação brasileira, ou a nação que seja, que volta o seu coração a Deus, que ora, que busca, que pede misericórdia ao Senhor, que volta ao seu coração, que se arrepende, que procura não errar e quando erra tem um coração contrito porque sabe que errou, o Senhor voltará a sua mão para nós. E essa promessa ele está fazendo em muitos lugares da Bíblia e não será diferente conosco que estamos aqui no Brasil. Então você que está firme em Cristo, não desista. Você que já compreendeu o que Deus está fazendo através dessa pandemia, através desses governos corruptos, não desista. Continue pregando, continue orando ao Senhor, continue verdadeiramente, exatamente o que o meu amado está colocando aqui. Sempre a gente coloca um bode expiatório, a gente sempre fala que a culpa é do outro. Mas aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que todos pecados e destituídos estamos da glória de Deus. Só alcançamos a glória de Deus e a salvação através de Jesus. Só que será que esse povo que clama pelo nome de Cristo, que se diz cristão, nas nossas condutas, estamos verdadeiramente seguindo a Deus? Porque não é possível, meus amados. Eu sei que quem vai assistir isso e está me assistindo agora aí, sabe o que eu estou dizendo. Quer dizer então que por causa de sei lá, 2.000 parlamentares, 4.000 políticos, a nação toda brasileira está pagando, Deus não se levanta ao nosso favor? Ou será que a nação também, dentro da sua vida rouba, dentro da sua vida adultera, dentro da sua vida prostitui? Não adianta eu falar mal do governador e fazer um churrascão com um monte de gente aglomerando pessoas. Não adianta eu falar mal do presidente e continuar na minha vida de imoralidade, no meu vício, reunindo pessoas, né? Não adianta. Então, Deus ele permitiu essa situação e tem permitido essa situação no mundo, exatamente para que as pessoas voltem seu coração a Deus. E eu não estou falando a religião, não, porque religião não salva ninguém, filho. O que salva é Jesus Cristo. Você pode estar dentro da igreja, mas se seu coração não for igreja, não adianta nada. Você pode ir para as orações de segunda, pode ir para o culto de quarta, você pode fazer campanha, mas se o seu coração não está voltado verdadeiramente para Jesus, não adianta nada. Como a própria Bíblia diz, esse povo me louva com a boca, me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, meus amados, se Deus até agora tem permitido essa situação, é porque o Brasil de forma geral está na lama, está na prostituição, está na idolatria, né? Está na religiosidade, crentes. Religiosidade, aonde tem congresso, tem culto, tem campanha, mas na sua casa você não é capaz de adorar. Na sua intimidade você não é capaz de orar. Você não é igreja. Eu tenho falado isso e as pessoas muitas vezes têm ficado chateadas comigo, mas eu não estou nem aí. Eu fui levantado para falar o que a palavra ensina. Nesse momento de pandemia, que muitas vezes as pessoas não podem ir para o culto, e eu acho correto também essa posição, será que essas pessoas estão adorando a Deus?
Será que elas estão verdadeiramente buscando ao Senhor? Será que na vida dela, no serviço, na casa, no lar, em tudo que ela faz, ela glorifica a Deus? Porque Deus não é um Deus de igreja, de templo. Deus é um Deus que quer morar na minha vida, na sua casa, no seu trabalho. É um Deus que vive verdadeiramente conosco 24 horas. Por isso a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E as pessoas hoje, elas estão muito mais servindo à religiosidade, muito mais preocupadas a atender a homens do que verdadeiramente a Deus. E esse é um texto que nos dá exemplo disso. Porque aqui tem uma promessa fantástica nesse texto de Isaías 33. E ele deixa claro, ele diz, ó, aquele que anda corretamente e fala o que é reto, cuja mão não aceita suborno. Entenda o que o texto está dizendo aqui. Aquele, ele está colocando todo mundo em forma singular. Ou seja, aquele, ele está dizendo, você, eu, não nós. Ele está dizendo de forma singular. Ou seja, cada um que dentro da sua vida não anda corretamente, recusa o que é reto, né? Isso faz toda a diferença no mundo espiritual. Como que anda o brasileiro hoje? Ele fala mal do governo, mas ele rouba. Ele fala mal do governo, mas ele, se tiver a oportunidade de vender um produto mais caro para superfaturar, ele superfatura. Se ele puder vender algo mais caro, mas com a qualidade péssima, ele vende. Se ele puder, a gente já viu casos aqui, principalmente em São Paulo, se ele puder fazer, né, uma empadinha de carne de gato, de carne de gente morta, ele faz e vende como carne normal. Se ele puder jogar lisoforme ou qualquer tipo de produto na carne para vender como se fosse um produto fresco, ele vende. E aí você vem querer culpar o governo, somente pôr isso nas costas do governo. O governo é reflexo da nação, não a nação é reflexo do governo. Porque antes de qualquer pessoa chegar ao poder lá, seja ele prefeito, presidente, o que seja, ele é reflexo da nação que vem roubando, que gosta de fazer a todo momento chacota, não leva nada a sério. O Brasil é um dos países que as pessoas menos têm compromisso. Menos tem. Você marca uma coisa com uma pessoa 1h da tarde, se ela chega 1h30, aqui no Brasil é aceito normalmente. Ah não, chegou 1h30, não tem problema, só deu uma atrasadinha, 30 minutos atrasadinha. Pessoas que não conseguem ter compromisso com coisas básicas, como que vai ter um compromisso com Deus? Pessoas que não param para ouvir a palavra de Deus, não buscam verdadeiramente a Deus da maneira que se deve buscar. Então nós temos que tomar um cuidado com isso. A Bíblia é clara. E aqui a promessa, irmãos, aquele que anda corretamente, ou seja, que vive procurando ser correto, que pratica a justiça, e uma coisa que as igrejas muitas vezes não pregam, e aquele que quando erra se arrepende, confessa, porque tem um coração contrito. Não ache, meu amado, ou meu irmão, minha irmã que está assistindo isso, que ser um cristão é uma pessoa que nunca erra. Não, é uma pessoa que não vive na prática do erro, mas quando erra se arrepende e não volta a fazer. O pecado na minha vida e na sua vida, ele precisa ser um acidente, né? Por isso que a ideia de pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Se você parar e prestar atenção nessa palavra, o que está dizendo? Só erra o alvo quem deseja acertar. Ninguém erra o alvo querendo errar o alvo. Então essa é a verdadeira intenção de um cristão. Quando ele peca, ele precisa entender que ele tem que ter no coração dele que ele pecou, ele não queria, mas por algum motivo ele errou. Agora, quando você erra o alvo de propósito, o seu coração está vivendo no pecado. Quando você já está na prostituição, não liga mais. Quando você fala mal do seu irmão e não está nem aí, seu coração não sente arrependimento. Quando você está no vício, você continua no vício e não está nem aí, esse coração não está aberto verdadeiramente a Deus. E digo de novo, você pode ir para 7 dias de campanha, 14 dias de campanha, ir na religião fulana, falar com a entidade, você pode fazer o que quiser. Isso aí é só mera religiosidade. E Jesus está chamando uma nação para se converter a Ele. Eu posso ir na igreja e não ser igreja, mas eu posso ser igreja. Aliás, eu posso ir na igreja e não ser igreja.
mas eu posso ser igreja, e por ser igreja, eu me reúno em igreja. É totalmente diferente a compreensão de um verdadeiro cristão quando entende o seu chamado. É totalmente diferente quando a pessoa entende que ela é igreja. Ela vive no reino. Ela vive agora com a mentalidade, com a sua consciência, como se ela fosse do reino dos céus. É muito maior do que prédio. É muito maior do que a reunião A, do que a reunião B, do que a campanha de 7, campanha de 14. Do que a consagração de 7 dias, de subir no monte. É maior do que isso. Não estou falando que essas coisas você não pode fazer, mas é maior. Essas coisas elas fazem parte agora da vida do cristão. Elas não são metas e nem artifícios para você ficar no reino. Você faz de maneira espontânea, porque agora você vive no reino. Você é do reino. Então a Bíblia deixa claro que aquele que anda corretamente e fala o que é reto, recusa o lucro do injusto. Olha a comparação que ele está falando. Isso aqui eu vejo o brasileiro claro aqui, né? Eu conheço, e você também que está me assistindo e vai me assistir sabe que é verdade. O Brasil, ele passa por isso aqui, ó, de maneira literária aqui, né? Quantas pessoas no Brasil recebem suborno? Ah, mas o político rouba. Tá, ele rouba, mas tem os abaixo dele que pega também o roubo. Eu falo porque eu vivi isso, né? Lugares aí, ó, que fazem verdadeiras ONGs que roubam dinheiro, né? Arma uma licitação ali com tal valor, tem que ter X alunos, aí não chega o valor dos alunos, mas a prefeitura paga e o cara assina ali, ó. Quantos professores fazem isso? Eu sei porque eu vivi isso. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu não estava em Cristo, mas eu vivi isso. Em lugares que eu tinha que assinar para me receber, não tinha aluno, mas quando o valor chegava em mim, a prefeitura já tinha roubado, o abaixo da prefeitura já tinha roubado e chegava a mim um valor superfaturado. Então esse é o Brasil. Não adianta eu culpar o governo somente. Eu preciso mudar a mim. E é isso que Jesus nos está chamando. É isso que Deus está nos invocando, chamando a nossa presença, chamando a nossa atenção, dizendo: ei, não importa os outros, importa é você, importa é a mim, importa é a minha mudança. E Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Não estou dizendo que você não vai passar dificuldade, mas a Bíblia é clara em dizer que necessidade nenhum dos seus passarão. E isso também é algo importante que eu vou chegar lá. Só que está bem claro aqui: cuja a mão não aceita suborno, tapa os ouvidos para as tramas e assassinatos. Olha que coisa forte. Fecha os olhos para não contemplar o mal. Por quê? Porque o povo da Síria vivia tramando assassinato. O povo de Israel, a gente sabe que eles olhavam a lei de maneira rígida, né? Não olhavam com as coisas com misericórdia. Então, quantos assassinatos foi tramado? Quantos falsos testemunhos? Pessoas levaram pedrada e morreram até a morte que não cometeram pecado. Só porque o ser humano quer poder. Né? E isso hoje é a mesma coisa. Quantas pessoas morrem? Tanto fisicamente como espiritualmente. Quantas pessoas aí são mortas, né? De maneira física e de maneira espiritualmente, porque um quer puxar o tapete do outro, um quer ser mais do que o outro. O ser humano, ele quer dominar o outro ser humano, e é isso que vem acontecendo, principalmente na nossa nação, né? Ele diz aqui, ó, fecha os olhos para não contemplar o mal. Isso aqui é forte. O que ele está dizendo aqui é que um verdadeiro servo de Deus, ele corta o pecado na hora, ele não fica brincando com o pecado, não. Ele não fica, que pecadinho legal, né? Eu vou fazer. Né? Se ele vê uma imagem que vai lhe trazer ali algo ligado à prostituição, ele corta na hora. Se ele vai ter uma conversa que um vai falar mal do outro, ele sai fora, ele corta na hora. Só que as pessoas hoje, elas não querem viver mais assim, porque elas estão preocupadas em servir o homem. É o que o fulano vai pensar, é o que o ciclano vai pensar, se eu vou perder o meu trabalho, se eu não vou ter like na internet, se eu vou... É sempre isso. É sempre pensando no homem. Só que eu quero dizer uma coisa para você. É melhor que você responda à expectativa de Deus do que à expectativa do homem. É melhor que nós venhamos responder às expectativas do céu que dura para sempre, a eternidade, do que a expectativa do mundo que acaba e que vai acabar.
Então é algo muito forte quando ele diz aqui, né? Isso aqui é algo que a gente tem que levar para a nossa vida, né? É não contemplar o mal, né? Você vê que a lei, ela deixa isso claro, né? Então, por exemplo, se você está num lugar e você vê uma pessoa morrer e não faz nada, né? A lei, de uma certa forma, vai também te punir, porque você viu e não fez nada, você não denunciou, você não falou, você omitiu socorro. É a mesma coisa com as coisas de Deus. Então você que contempla o mal na sua casa, no seu serviço, na sua vida, e não se desvia dele, significa que você está dando brecha, você está dando a oportunidade do pecado invadir a sua vida, e de vez fazer o bem, você está estimulando na sua vida é o mal. Só que ele está dizendo, ó, esse que não contempla o mal, esse homem sim, olha que coisa fantástica. Isaías capítulo 33, verso 16. É esse homem que habitará nas alturas. O seu refúgio será a fortaleza das rochas. Olha que coisa. Então quer dizer, ele está dizendo que será um lugar forte, né? Uma fortaleza com rochas, algo impenetrável, né? Algo que não vai entrar pecado, não vai entrar corrupção, não vai entrar gente falando mal da outra, não vai entrar imoralidade, não vai entrar prostituição, não vai entrar, meu amado, entendeu? De maneira nenhuma. Então é necessário que eu pare de olhar o outro e agora tome conta da minha vida e faça a minha parte. Ah, mas ninguém vai mudar. Não importa, esse mundo vai passar, mas o que está para vir não. E nós vamos ver nesse próprio capítulo dizendo isso. Então, aquele que fica firme no Senhor, cuja mão não aceita suborno, cuja não contempla o mal, né, não participa de trama de assassinato, isso aqui é algo fantástico. Talvez você vá dizer assim, não, eu não participo de assassinato, de coisa de gente para matar alguém. Só que se você, está falando mal do outro, está falando mal daquele, e você sabe que de uma certa forma aquilo vai chegar na vida daquela pessoa e vai entristecer ela, vai desanimá-la, vai abatê-la, vai fazer ela voltar, regredir, vai fazer ela ficar com raiva, você está matando ela espiritualmente. Né? É pior do que a morte física. Você já está matando ela aqui na terra. Olha que coisa fantástica. Então esse que faz isso será ali, ó, terá refúgio. Terá na vida dele fortaleza. E o principal, os seus olhos verão o Rei em seu esplendor. Verão a Jesus, verão a Deus Todo-Poderoso. É algo que não tem preço, é algo incorruptível e é algo eterno. Né? E não somente verão ao Senhor, ó, mas em toda a sua extensão, né? Verá o território, vai se deslumbrar de ver a nova Jerusalém, né? A terra que descerá dos céus. Isso eu acho fantástico. Babel, a Torre de Babel, era um reinado construído da terra para o céu. O reinado do Senhor vai vir do céu para a terra. Olha que coisa fantástica. Né? Não tem prêmio que pague isso, não tem suborno, não tem uma vida no adultério, não tem nada que pague a salvação, meu amado. A verdadeira vida em Cristo Jesus, que começa agora, começa nesse momento, né? Então é algo fantástico. E aí ele diz assim, ó, vocês vão deslumbrar o território em toda a sua extensão. É algo fantástico. E algo que eu achei legal aqui, acho muito fantástico, que ele diz: você lembrará de terrores passados. O que ele está dizendo? Na sua mente, quando Jesus voltar e toda essa dificuldade passar, meus irmãos, eu não digo essa dificuldade só do corona não, desse mundo, porque o corona é a ponta do iceberg. Vai ter muita coisa que vai acontecer ainda, né? Principalmente no Brasil, porque eu sei que se Deus está levantando pessoas assim como eu para falar isso, é porque tem muitas e muitas pessoas com o coração endurecido, muitas e muitas pessoas que não querem voltar o seu coração a Deus, e Deus então, ele permite e também cumpre a sua justiça na terra, e fazendo isso haverá muito choro, muito lamento, muita tristeza, sim, é uma verdade. Só que a Bíblia diz aqui que aqueles que ficarem firmes como remanescentes, olhando para Deus, olhando para Cristo e fortalecendo na palavra, buscando verdadeiramente Ele com sinceridade, vivendo nele,
Olha o que a Bíblia diz. Você lembrará de terrores passados. O que ele está dizendo? Quando você estiver lá na glória, você vai lembrar de todo o sofrimento que você passou. Mas não vai ter tristeza. Vai ter no seu coração alegria. Né? Ele fala aqui, né? Ele vai dizer assim: aonde está o oficial maior? Aonde está o que recebia tributos? Aonde está o encarregado das torres? Né? O que ele está dizendo? Aonde está aquele que te cobrava de maneira indevida? Aonde estava aquele que te maltratava, aquele que te xingava, aquele que te ofendia? Aonde ele está? E esse que xinga, que ofende, que rouba, que suborna, pode ser eu e pode ser você, se a gente não está andando na vida verdadeiramente com Deus e fica reclamando de político. Porque a maioria reclama de político porque na verdade ele quer moleza. Ele quer moleza. Ele quer que o presidente ou fulano de tal... E olha, não estou protegendo ninguém. Eu estou falando de uma vida reta com Deus. Estou falando para mudar a sua vida e a minha. Eu não quero saber do presidente. Eu não posso mandar na vida dele. Mas o que a maioria quer é o quê? Quer dinheirinho do governo. Para ficar sem trabalhar. Para ficar comendo churrasco. Para ficar comprando uísque. Para ficar fazendo aglomeração. Fumando, narguile, bebendo, cachaça... Né? Pra festinha com a família, que na festinha tem as músicas do mundo e pega não sei quem, ficar na esbórnia. A grande maioria quer isso. Como eu já vi vários dizendo: olha, não é justo a gente trabalhar, mas eu quero trabalhar, irmão. Eu oro a Deus que eu quero trabalhar, eu não quero ficar dependendo do dinheiro do governo, não, entendeu? Mas as pessoas, se elas pudessem, elas ficavam em casa sem fazer nada. Entendeu? Só que como o dinheiro não está vindo, o governo não está sustentando, aí o governo. Tá, mas o que você está fazendo? E quando eu estou dizendo fazendo, é de maneira geral. Como você está respondendo? Aquele que é maior de todos, a Deus. Você acha que as coisas estão acontecendo o que é só por causa do mundo? Não. Isso é permissão de Deus. É julgamento de Deus. É a palavra de Deus se cumprindo, meus amados. Então a gente precisa pensar em mudar a nossa vida. Por isso a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que ficarem firmes e remanescentes não somente terão livramentos terrenos, como terão a vida eterna. E a gente não pode deixar de esquecer isso. A gente não pode deixar de alimentar isso. A gente não pode deixar de sair do foco, que é isso que Satanás, o inimigo, ele quer. E ele vai usar exatamente isso, situações, vai usar pessoas, exatamente para nos tirar do foco, que é a bênção maior, que é a salvação. E lá no céu, onde vai estar seu acusador? Não vamos estar. Por quê? Porque lá só entra pessoas com o coração arrependido. Pessoas com o coração arrependido. Pessoas que roubavam, não roubam mais. Não são pessoas perfeitas, amados. Porque perfeito nós somos em Cristo. Mas aquele que abandonou a vida de pecado. Aquele que quando erra, sente no coração que errou e pede perdão. Sabe o quanto ele é miserável e tenta melhorar e não consegue, mas busca melhorar todos os dias. Não nas atitudes externas, mas sim nas internas, refletindo na externa. Então ele diz aqui, ó, e ele diz assim, eu acho muito linda essa palavra, né? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo com fala obscura e com língua estranha. O que ele está dizendo aqui? Pessoas que enrolam, que mentem, que falam uma coisa e depois não fala. Que a língua é obscura. Você não entende o que ela fala. Tudo que ela fala você desconfia. Você não sabe se é verdade, se não é. Né? Até se faz de amigo. Né? E o povo brasileiro, ele vive nessa condição hoje. Né? Quantas pessoas vivem nessa condição? Hoje eu tenho certeza, não é em todo, de maneira geral, mas a grande parte. Duvido, a maioria. Você tem um patrão, você não confia nele. Você tem uma pessoa que anda do seu lado, se diz amiga no seu serviço, você já fica assim. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está corrompido, as pessoas estão corrompidas, elas não conseguem viver mais na verdade. Tem que o tempo todo ter máscara. Então ele diz aqui, ó, cadê esse povo? Vocês não vão ver mais de fala arrogante. Vai ter verdadeiramente no céu os sinceros de coração, os que falam a verdade, os que têm o coração limpo. Ser sincero não significa falar o que eu penso, mas sim ser sincero, falar aquilo que verdadeiramente eu estou sentindo e aquilo verdadeiramente segundo a palavra de Deus, se arrependendo, mudando o nosso coração.
E ele diz claro: olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma das suas cordas. Ali o Senhor será poderoso para nós. Será como uma região e rios e canais largos. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando tanto de promessas para esse mundo, para Jerusalém, como a Jerusalém espiritual. Ele está dizendo, em Jerusalém, quando todo o plano de Deus estiver concluído, que Jesus voltar, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá perseguição, não haverá nada, só haverá a glória do Senhor se manifestando e toda a alegria do mundo. E a alegria do mundo que eu digo, para expressar toda a alegria dos céus, na verdade. Toda a alegria, quando eu digo, é a maior alegria, a alegria verdadeira, a alegria espiritual, não a alegria do mundo que é prazer. Quando eu digo alegria do mundo, toda a alegria do mundo, eu estou dizendo assim, a maior alegria que você sabe, que os nossos olhos não podem contemplar agora. É essa alegria, é uma alegria verdadeira, que aqueles que aceitam Jesus, quando o Espírito Santo consola, a gente sente um pouco dessa alegria. A gente sabe que Deus, quando nos renova, Ele traz essa alegria. É uma alegria indizível, que somente quem está em Cristo, não na igreja, quem está em Cristo, sente verdadeiramente essa paz. É uma paz que a Bíblia diz lá em Filipenses, que é a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. É algo fantástico, que não importa as dificuldades, mas o Senhor está ali nos renovando. Só que esta alegria em nós, hoje ela oscila. Nos céus não, ela será plena em nossas vidas. Então ele fala aqui, uma cidade pacífica. E aí ele fala assim, ali o Senhor será poderoso para nós. Não que ele não seja hoje, mas o que ele está dizendo, ali o Senhor será o centro. E a glória do Senhor será manifestada de uma forma, irmãos, que a gente ainda não entende, não consegue dizer. Mas eu quero isso para mim. E eu creio que todo ser humano que verdadeiramente tem o coração voltado a Cristo, independente das suas dificuldades, ele quer isso, ele espera isso. Então não desanime, fique firme. E aí ele vai dizer assim, canais largos, rios largos, ou seja, ele está dizendo de fartura, de abundância. E abundância não no sentido físico, mas espiritual. Por que eu digo isso? Porque como eu li aqui no versículo 6, ele será o fundamento nos tempos em que a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria, conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Isso começa aqui, mas se dará o final da sua obra sendo aperfeiçoada em nós, nos céus. Mas ele está dizendo aqui, o Senhor é exaltado, pois habitará no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Então o que ele já está dizendo para aqueles que estão firmes, que creem no Senhor e que estão firmes verdadeiramente, que estão buscando verdadeiramente, que estão querendo se arrepender? Que nessa época aqui, nesse momento agora, ele é o nosso fundamento, nosso firme fundamento. Então se eu estou firme em Cristo, por mais que venham as dificuldades, o Senhor me dará tudo aquilo que eu preciso. O quê? Salvação, sabedoria, conhecimento. Porque se eu temo o Senhor, essa é a chave, é o tesouro. E pessoas hoje não temem mais o Senhor. Quantas pessoas às vezes falam, não, eu acredito em Jesus. Você acredita? Acredita. Aí você vai olhar a vida da pessoa. Eu acredito em Jesus, mas está na bebida. Eu acredito em Jesus, mas fala mal do outro. Eu acredito em Jesus, mas ouve as musiquinhas do mundo. Eu acredito em Jesus, mas gosta de ver os filmes lá de prostituição. Mas eu acredito em Jesus, mas tem a língua maior que a boca. E você não vê na pessoa conversão. O que é conversão? Nossa, eu falei isso aqui, não faço mais. Parei, isso aí não é para minha vida não. A gente não vê. Na grande maioria. Lógico que eu sei que tem pessoas que... E a intenção é essa. É que você se achegue a Deus. Você que está ouvindo e você que está firme com Deus, cada dia mais, tome essa palavra como confirmação para a sua vida e não se dobre. Fique firme em Cristo Jesus.
né? Se você está firme, Deus está dizendo, olha, continue nessa firmeza e continue buscando mais, porque Apocalipse, acho que no último capítulo de 22, ele diz, aquele que está sujo, continue se sujando, mas aquele que está limpo, continue se limpando. O que ele está dizendo? Olha como que as coisas se encaixam aqui. Ele está dizendo, você que está no pecado e não quer mudar, continue aí, vai pecando, vai se afundando mesmo, aproveita, porque quando Jesus voltar, será uma condenação que a Bíblia diz aqui, ó, ai. Né? E o que ele está dizendo? E você que está passando por dificuldades, mas está procurando a santificação, está pedindo a ajuda de Jesus, não desista, continue. Então é forte o que ele está dizendo aqui, é poderoso, né? Então quando se diz aqui de rios largos, está dizendo de abundância espiritual. Lá o Senhor vai completar a obra, irmão, vai trazer para nós muito mais sabedoria, esclarecimento, transformação em nossa vida, porque essa transformação ela não acaba nunca. O Senhor vai continuar nos abençoando, continuar nos ensinando, e eu creio que será algo maravilhoso, a qual a gente não pode tentar explicar aqui, é indizível, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Mas nenhum navio e remos percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos vai salvar. As suas cordas se afrouxam, os mastros não estão firmes, as velas não estão estendidas, então será dividida. Olha que coisa fantástica. Então será dividida a grande quantidade de despojo, até o aleijado levará a sua presa, levará a sua parte. O que ele está dizendo aqui para nós, irmãos, que no grande final ali, irmãos, aquilo que era do inimigo, aquilo que era de pessoas. Por isso que eu digo que essa bênção aqui, ela começa sendo terrena, mas ela também é espiritual. O que ele está dizendo? Que aquele que apronta, aquele que está fazendo um monte de coisa, talvez um dia ele vai ser recolhido. E tudo que ele deixou aqui vai ser repartido pelos que ficaram aqui na terra. E com certeza o Senhor faz o quê? Ele tira do ímpio no momento certo e dá para os seus. Né? Ele faz isso quando a pessoa não quer voltar ao seu coração, não quer se converter, ele faz isso. Mas ele está dizendo também que na Jerusalém espiritual, o inimigo ficará do lado de fora. O inimigo ficará do lado de fora. E ele deixa claro quem são esses inimigos: pessoas que praticam o mal. Está lá em Apocalipse 22 de novo. Ele deixa bem claro, irmãos, em Apocalipse 22, ele diz aqui, ó, logo no finalzinho lá, ele vai dizer assim, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Felizes os que lavam as suas vestes, 22:14. Assim têm direito da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Aí ele diz, e de fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Amam e praticam a mentira, tá vendo? Como será que está seu coração? Essa é uma grande reflexão para você. Como está seu coração? Porque aquele que não ama a mentira, aquele que não pratica a feitiçaria, aquele que não tem a vida nisso, ok? Você pode até errar, mas aí você pede perdão e a vida recomeça em Cristo. Continua em Cristo. Agora você que pratica, ama a mentira, ama a feitiçaria, ama a imoralidade, isso é o teu Deus, ficarão de fora. É o que em Isaías 33 está dito de outra forma. E ele termina dizendo, o Senhor é o nosso juiz, ele é o nosso governador. O que ele está dizendo? É ele que faz os estatutos. Então não adianta questionar a Deus. Nós temos que buscar segundo a vontade de Deus. E aí ele termina dizendo, grande quantidade de despojos, até o aleijado levará sua presa. E nenhum morador em Sião dirá, estou doente. Os pecados dos que ali habitaram serão perdoados. Porque tem um coração arrependido. Que você possa verdadeiramente entender essa palavra, receber essa palavra e que isso possa mudar a sua vida. Não faça como o mundo faz. Faça segundo a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.